A paz do Senhor, queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a última do trimestre. Hoje estudaremos a lição de número 13 com o seguinte tema: Renovação da Esperança. Quando Jesus apareceu aos 11 em Jerusalém, eles ficaram espantados e assustados. Mas quando olharam para suas mãos e para os seus pés e viram-no comer, convenceram-se de que ele realmente tinha ressuscitado dos mortos. Os aspectos físicos do Cristo ressurreto ficaram bastante evidentes nos seguintes textos que vou mencionar. O primeiro texto diz: as mulheres abraçaram os seus pés e o adoraram, Mateus 28, verso 9. Em João capítulo 20, verso 20, diz: e mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Jesus convidou Tomé a tocar nele, João capítulo 20, verso 27. Jesus declarou explicitamente: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. E Jesus preparou comida e comeu com eles. João capítulo 21, de 9 a 15. Apesar de seu corpo trazer as características físicas da encarnação, havia também algo de sobrenatural nele. Jesus podia entrar e sair com as portas fechadas e podia aparecer e desaparecer diante dos seus discípulos. Seja qual for a substância do corpo da ressurreição, sabemos que teremos corpos semelhantes ao de Cristo através da transformação milagrosa que ocorrerá na ressurreição dos santos e no arrebatamento da igreja. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Ponto de número 1. A aparição de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Neste ponto, vamos entender como foram as aparições do Cristo ressurreto. Primeiramente, temos as aparições na manhã do domingo. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram ao sepulcro bem cedo e descobriram que a pedra havia sido removida. Maria Madalena saiu rapidamente e foi contá-lo a Pedro e a João. As outras mulheres entraram no sepulcro e viram os anjos e saíram para também informar os discípulos. Pedro e João foram à sepultura, entraram, observaram e tornaram para casa. Maria Madalena voltou ao sepulcro e neste momento Jesus lhe apareceu. A Bíblia diz: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. A seguir, Jesus apareceu às outras mulheres, e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Mateus 28, versos 9 e 10. Temos também o registro das aparições de Jesus ressurreto na tarde daquele domingo, do primeiro dia da semana. Primeiro, Jesus apareceu aos 2 discípulos, a caminho de Emaús, em Lucas 24, 13 a 35. Apareceu também a Pedro naquela mesma tarde, naquele mesmo anoitecer. A Bíblia diz: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, Lucas 24, 34. Depois Jesus apareceu aos 10 discípulos que estavam no cenáculo com as portas cerradas, com medo dos judeus, estando Tomé ausente. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, 19.
Temos também a aparição de Jesus uma semana depois, aos 11 no cenáculo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João 20, verso 26. Depois temos as aparições de Jesus nos 32 dias seguintes. Primeiro aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João 21, de 1 a 23. A Tiago e a todos os apóstolos, 1 Coríntios 15, 7. A mais de 500 discípulos no monte da Galileia, 1 Coríntios 15, verso 6. E é este o monte da comissão missionária. Depois aos discípulos em sua ascensão no Monte das Oliveiras, da Judéia. Temos também a aparição de Jesus após a sua ascensão. A Paulo, antes Saulo, na estrada de Damasco, 1 Coríntios 15, verso 8. Depois a Paulo em Corinto, Atos 18, 9 e 10. E depois a João, na ilha de Patmos, Apocalipse. Preciosas lições. A primeira lição preciosa se encontra no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo explica que a ressurreição de Cristo se tornou a garantia da nossa própria ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Ao chamar Cristo de as primícias, no grego aparquê, Paulo emprega uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo. Os primeiros frutos são uma amostra de como serão os demais frutos da colheita. A ressurreição de Cristo, então, é esta demonstração viva de como será o nosso corpo ressurreto e glorificado por ocasião do arrebatamento da igreja. A segunda lição preciosa diz respeito ao fato inquestionável de que temos um Salvador vivo, bem diferente das demais religiões do mundo, cujos fundadores se encontram todos mortos e sepultados. A terceira lição preciosa aponta para a feliz esperança de que a morte, o último inimigo, será definitivamente aniquilado no fim dos tempos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 55 a 57. Ponto de número 2. Aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os judeus, com medo dos judeus, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam com as portas cerradas porque tinham medo dos judeus. Eles corriam o risco de serem presos ou até mesmo mortos. Mas Jesus foi até eles com a sua paz e acalmou-lhes o coração. A tristeza deu lugar à alegria. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. João 16, 20 a 22. A crucificação e os eventos que a precederam foram terrivelmente perturbadores. Os discípulos estavam profundamente tristes. Não havia nada que pudesse animá-los.
Somente a magnífica notícia da ressurreição e a sua subsequente aparição poderia eliminar o desespero e o vazio deixados pela experiência da crucificação. Porém, o Cristo ressurreto rompeu a tristeza e trouxe alegria aos seus discípulos, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. João 20:20. Esperança e alegria. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas 24, 50, 53. O Cristo ressurreto restabeleceu a esperança e a alegria dos discípulos. Após a ascensão, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. A vinda do Espírito Santo no Pentecoste trouxe o poder espiritual que evidenciaria a vida abundante. As águas vivas fluiriam dos seus corações, agora cheios de esperança e paz. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, verso 10. De fato, os discípulos não ficaram órfãos. Cristo havia voltado para eles em espírito. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Ponto de número 3. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, verso 26 e 27. Por algum tempo, Tomé teve dúvidas sobre a ressurreição do Senhor. Na primeira aparição ao grupo inteiro, Tomé estava ausente e não pôde vê-lo. Os testemunhos dos irmãos não foram suficientes para convencer, para acalmar o coração de Tomé. Então o Senhor voltou para tirar as dúvidas de seu discípulo. Graças a Deus que Jesus sempre volta para tirar as nossas dúvidas. Naquela aparição, o Senhor travou um diálogo exclusivo com Tomé e convidou-o para tocar-lhe. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida no coração de seus discípulos. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, 21. Fortalecimento da fé. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. A declaração de Tomé entrou nas páginas do cristianismo como uma das mais lindas confissões de fé. Tomé teve a revelação da plenitude da divindade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que a princípio duvidou, agora consegue subir ao pico mais alto do entendimento espiritual, da revelação a respeito de Cristo. As palavras Senhor, grego, Kyrios, Deus, Theos, foram reservadas inicialmente na Bíblia para Deus Pai. Porém, aqui, Tomé as emprega ao Filho. Em diversos outros lugares da Bíblia encontramos o título Deus sendo atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, e o seu nome será Deus Forte, Isaías 9,6. E o verbo era Deus, João 1, e verso 1. Mas do Filho diz, ó Deus, Hebreus 1,8. Deus bendito eternamente, Romanos 9,5. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13.
Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, verso 1, verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João capítulo 5, verso 20, Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, Judas, verso 4. Fortalecimento da esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Além das bênçãos que desfrutamos hoje, o Cristo ressuscitado também expandiu a nossa esperança quanto ao futuro. Segundo as Escrituras, temos a promessa da ressurreição e do corpo glorificado. A ressurreição de Cristo e a sua glorificação servem como a antecipação da nossa ressurreição e de nossa glorificação. A esperança futura é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Sobre isto, lemos: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 19. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, verso 2. A esperança cristã está fundamentada essencialmente no Cristo ressurreto, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aos Efésios capítulo 1, versos 18 ao 21. Esta é a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões do mundo. O Cristo ressurreto, glorificado seja o Senhor. Vamos para a conclusão. Neste trimestre, tivemos a oportunidade de ouvir, de aprender preciosos ensinamentos que nos ajudaram muito a compreender ainda melhor a divindade de Jesus, sua eternidade, sua distinção e sua igualdade com o Pai. Enfim, a sua essência divina, os seus atributos de Criador, sustentador, fonte da salvação e da vida eterna. Este foi o grande propósito do Evangelho de João, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Terminamos por aqui e aguardamos você para o próximo estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos concluir com aquela oração de gratidão a Deus. Onde estiver, pare um minuto e ore comigo. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, nós te louvamos, reconhecendo que nesta jornada de ensinos, de estudos, o Senhor esteve conosco, o seu Espírito nos guiou, nos ensinou, nos fez conhecer
com profundidade a revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas lindas páginas de revelação que o Senhor nos preparou por meio do apóstolo João. Este evangelho maravilhoso nos ajudou a enxergar as realidades celestiais, a divindade, a sublimidade e o poder glorioso de nosso Salvador. Te louvamos, Pai querido, abençoe agora, neste momento, a vida de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, dos nossos líderes e pregadores, guardando-os em amor, em santidade e paz. Fica conosco, Senhor, abençoe nossas famílias, guarda nossas igrejas, faz prosperar o teu reino e que a tua vontade se cumpra a cada dia na vida de todos. Oramos, agradecemos e te louvamos hoje e sempre, e todos podem dizer comigo: amém e amém.